O problema de agradar. Está na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia. Muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, por causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. É uma chamada de reflexão para o cristão que às vezes fica, ao meu ver, da lição, preocupado em agradar, agradar um público. E esse público pode ser desde aquele que é sua família, e aí ele vai estendendo, família, trabalho, sociedade, vai embora. Então ele está mandando uma carta falando um pouco sobre isso. Então, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Vamos lá. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir, escapar das opiniões desarrazoadas do mundo, das opiniões que não tem razão, que não tem lógica, que não tem sentido. Então ele está mostrando aqui, essa deve ser a preocupação do discípulo sincero. Ele e a sua consciência. Ele trabalhando com essa consciência o tempo todo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. É normal a gente perceber que a quantidade de fiéis ou seguidores ou de público, seja hoje na Terra a gente demonstra cada vez mais isso, quanto
Divaldo Franco tinha uma maneira de falar que eu achava muito interessante. Cada público tem seu interesse, né? Busca os seus interesses. Porque na época falavam para ele, perguntaram a ele, né? O que ele achava dessa mistura entre um evento religioso e artistas musicais, né? E aí ele falou, não, cada público tem o seu alvo, né? Mais ou menos, os seus seguidores. Ele não queria, ele falava que ele não misturava as duas coisas, né? Porque existe um movimento, a Paz pela Paz, que ele participava, de Divaldo Franco, mas era um movimento social, ecumênico. Então, a Ivete Sangalo e muitos outros aí, participavam. Então todo mundo falava, mas o Divaldo não era muito de chamar a presença de artistas, né, para os eventos religiosos, mas esse não era um evento estritamente religioso, ou um evento estritamente espírita, e sim um evento social. Agora, o evento religioso ele nunca fez mesmo parceria com nenhum artista, exatamente para que não confundissem as duas coisas, onde havia o público, né, atrás do artista e acabava ocupando ou aumentando e junto criando todos os problemas e as dificuldades de um público, né? É melhor você às vezes dar uma palestra para 100 pessoas do que você dar uma palestra para 1000 pessoas, onde 900 não estão ali para ouvir a palestra. Então, mas vão trazer com elas todo um problema de você estar num espaço de 1000 pessoas, de 900 pessoas. Então, ele estava certo na colocação dele. E ele dizia que isso não ia agregar absolutamente nada. Então, a multidão, aqui Emmanuel já está nos dizendo que a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Ou seja, se eu não estou extraindo daquele local, daquela oportunidade, daquele ensinamento, daquela proposta, algo que do meu interesse, ou seja, algo que me parabeniza ou me fortalece a permanecer fazendo, pensando, sentindo, falando, eu me desagrado, eu não me adapto. Porque nós dizemos que buscamos conhecimento, que buscamos a evolução, que buscamos aprender algo novo. Mas desde que esse novo nunca se contradiz com aquilo que nós acreditamos, somos, fazemos, pensamos ou sentimos. Quando isso se choca, nós optamos naturalmente, né? O ser humano, nem todos, porque geralmente os mais reticentes, os mais teimosos, os mais duros de coração, preferem se escapar pela linha do que eu não ouvi, não percebi, não entendi, e manter-se mais dentro das suas condutas velhas, antigas, né? E aí ele diz assim, nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente. Ele está falando, olha, há uma diferença entre o trabalhador do Cristo e o trabalhador que não é do Cristo. Muitas vezes nós estamos vendo olhando uma determinada religião, uma quantidade de público enorme. Então vamos colocar lá 1000 pessoas. Mas daquelas 1000 pessoas, 100 estão interessadas. Das 100, 10 estão ouvindo, refletindo e querendo colocar em prática na sua vida. Então nós tiramos ali assim, geralmente o público é 1%. O público religioso é 1% que se atinge. E aí ele está dizendo assim, mas o trabalhador fiel de Jesus será um trabalhador diferente. O trabalhador fiel é o 1%. Então muitas vezes não adianta nem você olhar de lado. Não adianta.
Talvez você vai encontrar alguém naquela multidão que está com o mesmo interesse com você, muito depois de 200, 300, 400 pessoas. É muito pouco que realmente estão ouvindo. Tem muitos interesses que levam alguém a algum local religioso, mas realmente aqueles que estão em busca do conhecimento é muito pouco. E aí ele diz assim, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que em seus impulsos instintivos, ele não poderá compreender. Quem não poderá compreender? A multidão. A multidão, gente, não consegue. Multidão é um grupo de pessoas. Quando você vê uma multidão, existe ali um motivo, um interesse daquela aglomeração. E isso é algo muito difícil de você unificar. Normalmente já é um conjunto de cultura, de interesses materiais, já mais pulverizado, eu digo assim, mais popular, ao interesse mais popular naquela aglomeração. Então, ele está dizendo assim, olha, um trabalhador fiel dificilmente será compreendido pela multidão. Daí porque tem aquela frase que Divaldo nos dizia o seguinte, olha, você está em dúvida se o que você está fazendo está certo ou está errado? Olha para a multidão, se estiver te aplaudindo, você está errado com toda a certeza. A multidão é o nosso pêndulo, é o nosso sinalizador que estamos fazendo coisa errada. Que se estivermos fazendo algo desvirtuado do caminho, é natural que a multidão, que a maior quantidade de pessoas nos vê com bons olhos. Por quê? Porque vamos raciocinar um pouquinho aqui. A maioria das pessoas não inicia um estudo religioso. Ficam à margem do conhecimento religioso. Não se aprofundam, não vasculham páginas de livro, não pesquisam e não analisam o conhecimento. A maioria. Então a maioria fica naquela anátema, né? Naquela compreensão superficial, que muitas vezes é, eu diria assim, mais superstição do que religião. E aí dentro dessa anátema, e isso é uma quantidade muito grande, como você pode, nessa anátema, nessa quantidade de pessoas grandiosa dessa multidão, elas estão ali na expectativa de que a religião venha aprovar, aplaudir, aceitar a maneira como elas agem. E elas não estão em busca de aprendizado, autodisciplina, reforma íntima, mudança. Não, ainda não. Então, é por isso que existem religiões e religiões. Existem religiões que enaltecem muito o dinheiro, o progresso material. E aí o que vai acontecer? Vai agradar os ouvidos daquela multidão, daquelas pessoas que querem exatamente isso. Uma religião para aprovar os ganhos materiais, né? E outros são mais ligados a, por exemplo, a parte de poder, místicos. Existem religiões que mais proliferam o ensinamento de magias, feitiçarias, práticas alquimistas, né? Enfim, cada um tem seu público. Todas as religiões buscam o seu público. Tem aquele público infantil que ainda tem muito medo
Eu falo assim, é um público infantil porque tem religião que ele atrai muito o público infantil, porque ele fala muito do diabo, de Deus, do inferno, do céu, e isso atrai as pessoas que são ainda bastante infantil no pensamento. Ai, diabo, meu Deus do céu, Deus, meu Deus do céu, o inferno, o céu, os anjos, os lutadores, os guerreiros, não sei o que. Atrai. Então, cada um tem o seu público. Por isso, o Cristo, quando chega na Terra, quem era o público do Cristo? Ninguém. Ele estava inaugurando uma visão diferente. Cristã. Vem do cristianismo, vem do Cristo. O cristianismo vem do Cristo. Então, não existia isso. Existiam diversas religiões, mas nenhuma era cristã. Ele vem e inaugura o Messias. E ele dá um início. Bom, o que ele ensina não agradou quase a ninguém. Exatamente porque era tudo diferente do que se era ensinado e pregado antes dele chegar. E aí o que acontece? Isso choca os orgulhosos, choca os vaidosos, choca os intelectuais e não vão ceder. Então é melhor o Cristo sair e as coisas continuarem como era antes. E deu-se assim o segmento da história. Levou até hoje o cristianismo não conseguiu ser implantado, não conseguiu ser ensinado. Como a população mais simples começou a sentir as palavras mais próximas, e os orgulhosos, vaidosos, mais ricos, mais intelectuais achavam que estavam sendo chamados a atenção, porque o que Jesus ensinava era completamente contrário do que eles buscavam no mundo. Então havia um choque, né? Ou seja, eu vou querer seguir esse tal de Cristo? Tudo que eu quero ele é contra? Tudo que eu acho certo está errado? Todo caminho que eu escolho não é o melhor? Ah, não, eu não quero um negócio desse para mim, não. E os pobres, os mais simples, disseram, nossa, esse homem, esse tal de cristianismo fala mais comigo. Eu que estou, devido à minha pobreza, minha miséria, minha dificuldade, minha doença, minha necessidade, eu estou em busca de um caminho. Porque o rico, vaidoso, orgulhoso, intelectual, ele já acha que ele é o caminho, ele sabe tudo. Então, se alguém fala que ele não concorda, essa pessoa está errada. Acabou. Ele não está aberto a aprender, está aberto para ensinar. Aí o pobre, o mais simples, o mais humilde, ele está em busca de conhecimento, de saber qual é o caminho. Ele já entende que ele não sabe. E aí ele aceitava mais os ensinamentos de Jesus. Por isso o ensinamento do Cristo atingiu mais a população necessitada, mais a população que precisava de auxílio. E teve imensa dificuldade para ser aceita pelos poderosos. Passou-se tempo e a multidão era muito maior dos necessitados, até hoje é, dos necessitados, dos pobres, de dificuldade, do que das cúpulas do poder maior. Era natural que o povo, de uma certa forma, começou a gerar uma pressão em cima. Então Roma aceita o cristianismo, mas não porque os grandes intelectuais, os orgulhosos, os vaidosos, os chamados pseudo-sábios, aqueles que sabem, mas não sabem, pensam que sabem, e eles falam assim, olha, é melhor a gente dizer que o cristianismo, adotar o conhecimento cristão, assim não existe essa pressão tão grande entre nós e o povo, mas não vai ser como o Cristo ensinou. Vamos alterar a verdade. Assim, o povo, vamos dizer, seguimos a mesma filosofia que vocês. Só que a filosofia não é a de Jesus, é a nossa. Que vamos dizer que é em nome de Jesus. Porque os intelectuais, eles não iriam permitir seguir o Cristo, né? E perder o controle da massa, impossível. Então eles preferiam alterar os ensinamentos, a verdade, e manter os ensinamentos ainda dentro, como uma ferramenta de controle da massa da população. Muito bom, muito inteligente a maneira de fazer.
E foi aí que houve modificações do cristianismo. Foram se modificando, porque como poderia aceitar algumas verdades se as verdades chocavam com a conduta dos próprios reis, dos homens de poder, dos homens sábios, dos homens que se diziam religiosos? Era contra tudo isso. Era como se Jesus estivesse indo contra a maneira deles serem, deles agirem. Não era essa a ideia. A ideia era trazer a verdade. Quando eu venho com uma missão, o Cristo vem trazer uma verdade à Terra, é porque nós não temos essa verdade. E se essa verdade é diferente da conduta que eu estou tendo na minha vida, da maneira como eu penso, da maneira como eu acho, da maneira como eu sinto, é porque eu não estou sabendo a verdade. É natural. Ora, se você soubesse a verdade, se a grande parte da multidão soubesse a verdade, o Cristo não precisaria vir ao mundo. Então era natural que o homem que trouxe a verdade trouxe algo diferente de tudo que havia sido ensinado até então. Óbvio. Senão ele veio perder o tempo dele. E aí, nesse momento, ele pegou, espalhou-se essa verdade adulterada. Passou essa verdade. O povo era mais simples e começou então a sofrer a pressão dos ensinamentos. Uma mentira passa a ter um suposto peso de verdade quando é muitas vezes repetida. Muitas vezes repetida. Muitas vezes repetida. E aí nós começamos então a repetir aquilo diversas vezes. E acabamos admitindo de geração em geração, acabamos admitindo as mentiras como verdades. Pronto, alterado todo o processo. E as grandes verdades do cristianismo ficaram guardadas, esquecidas. E aí veio o espiritismo, através da revelação dos espíritos, mexer nesse arcabouço aí, falar, para aí, as verdades estão aqui. Doa quem doer, não é o que gostaríamos de ouvir, não não é para a guerra, para a luta e para discussões, mas essa é a verdade. E vamos levantar isso aí. E abriu o baú e trouxe de novo as verdades, já desafiando o ser humano, porque diziam assim os espíritos: se queimarem o livro dos espíritos, nós reconstituiremos isso e muito mais em todos os cantos da terra em 24 horas. E ainda diz assim, porque o conhecimento não pertence aos homens. Então, foi uma chamada muito forte dos espíritos à humanidade, que cada um tomasse a sua conduta, mas que não interferisse na divulgação da verdade. Mas ainda até hoje a gente vê isso, né? Ainda acontecendo. Bom, e ele diz: será trabalhador. Muita experiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. E ele está falando assim, inexperiência e invigilância. Eu estou tentando fazer uma reforma íntima. Optei. A partir de hoje eu vou fazer uma reforma íntima na minha vida, vou fazer uma programação. Vou escolher os defeitos mais simples de serem trabalhados na minha personalidade e vou deixar os mais difíceis para frente. E vou começar a trabalhar nele, prestar atenção nele, vou começar a me lapidar, me auto-lapidar. E aí eu começo a perceber uma certa inquietude minha, porque as pessoas podem não enxergar isso com bons olhos. Eu brinco um pouquinho assim, por exemplo, eu bebo, né? Eu tenho um grupo de pessoas que bebe. A gente sempre se reunia final de semana para beber. Era muita alegria, muito tal, mas aí eu comecei minha reforma íntima e pensei assim, eu vou parar de beber. Eu percebi que a bebida não me dá essa alegria como eu imaginava. Bom, aí eu começo a trabalhar, parar de beber.
É natural que o grupo que eu reunia em torno da bebida, por exemplo, para todo final de semana, não vai achar legal. E vão falar, poxa, você está ficando chato, você está ficando diferente, você não é mais aquela pessoa que a gente se encontrava, você não conta mais aquelas piadas, você não faz mais aquelas coisas esquisitas que você fazia, não fala mais aquelas besteiras que você falava. Por quê? Porque você, sem beber, você já não está mais com toda aquela soltura, que é, né, aquela capacidade que você tinha. E modifica mesmo a personalidade, óbvio, né? Atinge o cérebro, né? Então, aí você vai falando assim, poxa, agora eu já tenho dúvida. Se a minha reforma íntima está me fazendo bem. Porque quando eu ouço os bastidores, a minha família, os meus amigos, eles estão dizendo que eu estou ficando muito sério, muito distante, mais reflexivo. Não estou mais como eu era antes. Não estou mais acompanhando eles na bebida, né? Não estou legal como era antes. Será que a reforma íntima está me fazendo bem? Então aqui ele está falando para isso. Ó. Isso vem sim, a inexperiência. Quando eu começo a fazer a reforma íntima, eu não tenho experiência com a reforma íntima, eu vou sentir isso mesmo. Um certo distanciamento de um grupo de pessoas, o qual convivia eu com eles e eles comigo muito tempo. Nós vivíamos praticamente juntos, tá? E aí é natural que a minha inexperiência com a reforma íntima, ela entra em cena, à tona. E uma outra coisa também, a invigilância, né? A invigilância é quando eu não estou... o Cristo nos ensinou que nós temos que vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Não é a tentação de fora, é a nossa autotentação. Ou seja, se eu não vigio o meu pensamento, os meus sentimentos e as minhas atitudes, de repente eu estou agradando o meu ego e não o meu espírito. Ou seja, estou cedendo aos impulsos, aos instintos e aos convites do meu lado mais inferior, do lado menos humano. Hoje eu vou definir aqui a palavra, eu gosto de usar a palavra humano para algo mais evoluído, algo mais próximo do nosso Criador. E uso a palavra menos humano para aquilo que está mais próximo à natureza animal. Eu posso ter corpo do ser humano, mas não ter comportamento humano, sentimento humano, visão humana, né? Para que a gente fique mais claro aqui quando eu vou falando. Então, ele falava muito dessa invigilância. Você tem que estar sempre vigilante. É natural que você vê uma pessoa se dando bem fazendo algo que não é correto e ela se dá bem. É natural, é um instinto nosso querer copiar aquilo. Por quê? Porque da minha forma, como eu faço, eu não saio bem. Não dá certo. E o fulano está saindo muito bem fazendo errado. Mas está dando certo demais. Isso me traz uma tentação. Não é dele, não é de fora, é minha. Eu ainda não superei a minha natureza primitiva, a minha natureza mais animal, menos humana. Então é natural que eu queira copiar coisas fáceis. Por exemplo, aquela ideia. Hoje só os despertos mesmo não querem aquela teoria de ganhar dinheiro a rodo, mágico, fácil. Não é isso? Vamos ganhar dinheiro a rodo, mágico, fácil. Aquelas propostas fantásticas de você ganhar dinheiro da noite para o dia. Quantas pessoas não caem nisso? Quem cai? É nós que caímos. Os espertalhões, milhões. Eles estudam, eles treinam, fazem técnicas de venda, desenvolvem maneiras de falar, tudo para envolver
uma pessoa e convencê-la. Tudo isso faz com que eu, na minha invigilância, pense assim: olha, se fulano vende prego como comida e está ganhando dinheiro para chuchu, por que eu não posso vender? Porque prego não é comida. E um cristão, ele precisa saber o que é bom para ele e para o seu irmão, filho de Deus. E que qualquer falha, erro cometido, retorna. E às vezes em momento inoportuno da nossa vida que fica mais caro para nós. Então, se eu, por exemplo, trapaceio, engano, retiro algo que não me pertence, eu posso até sair ganhando agora. Mas lá na frente, ou em outra vida, eu vou ter que restituir. Não tem como. Aí está a visão de um cristão. Um cristão não consegue ver só agora, hoje. Ele tem o conhecimento de que tudo se encadeia, tudo repercute e tudo tem consequência. Pode ser consequências boas e consequências más. Então, com relação aos pareceres do mundo, aí ele fala assim: muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude. Revela que, se você está ficando inquieto com isso, com o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, você está muito inexperiente ainda. Está invigilante. Não se preocupe. Com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontre, aí ele vai falar uma comparação só para a gente entender. Quando se encontre na prosperidade material, o servidor do Cristo, quando ele está numa prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos. Vai despertar inveja. Um discípulo do Cristo começa a caminhar na vida agindo correto, porque se ele é discípulo do Cristo, ele age correto. Vai despertar inveja, é natural. Vão lhe perguntar maliciosamente. Pela causa, o motivo que vai, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, do seu sucesso. E quando o trabalhador do Cristo penetra o campo da pobreza e da dificuldade, quando ele não começa a ter mais o sucesso financeiro, ou não ter mais, mas alguns não têm, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. Ou seja, ele vai estar culpando, vai dizer assim: será que essa dificuldade sua, será que esse jeito muito correto de você ser na vida, de não querer trapacear, roubar, enganar ninguém, será que isso não está atrapalhando? E não é esse ideal seu que você esposou, casou, convive com ele, divulga ele, defende ele, que está te atrapalhando a vida? Está falando assim para você, entendeu? Porque, olha, o fulano tem o mesmo comércio que o seu. Tá horrores ali o comércio, o seu tá vazio. Será que é porque não é esse seu jeito de, né? Porque às vezes você não quer vender coisas estragadas, você não quer enganar ninguém, você não quer trapacear ninguém. Será que não é esse seu jeito? E se você conversasse com ele lá, ele ia dizer para você: eu faço mesmo, problema do outro, ele que veio, pagou, o dinheiro é meu, acabou. Entendeu? Bom, então ele está falando assim, uma hora, se você, ele está mostrando os dois lados de um trabalhador do Cristo. Se o trabalhador do Cristo está ganhando bem, está seguindo materialmente, vão dizer para ele: todo mundo vai despertar inveja, todo mundo vai ficar: o que essa pessoa está fazendo? Né? Porque aí, o que está acontecendo? Mas se ele estiver indo para o mal, aí todo mundo diz assim: sabe o que é isso? Essa é a ideia que você está tendo
Você fica aí falando do Cristo, você fica defendendo a verdade, a moral, a ética, as coisas corretas. Isso aí não funciona, não. Dá uma enganadinha, mente, né? Dá uma forçadinha, ilude. Quantas técnicas de venda não tem? Só para quem é comerciante sabe muito bem disso que nós estamos falando, né? Você faz técnicas de venda, maneira de usar o iatrogenicismo para enganar uma pessoa, convencer uma pessoa. Eles não gostam que fala, está enganando. Mas se eu convenço uma pessoa algo que ela não precisa, eu não estou enganando? Estou enganando. Pode dar o nome que for. Estou enganando. Né? Então, mas tudo isso todo mundo faz. O cristão não faz o que todo mundo faz. Tá? Ele faz o que é correto. Porque ele sabe da lei do retorno. Ele compreende muito bem isso. Vamos entender aqui uma pequena parcela da lei do retorno. Para a gente entender. Hoje nós sabemos que, por exemplo, na África, no continente africano, está havendo muita perseguição aos cristãos. Estão matando mesmo. Na China também. Estão matando, perseguindo literalmente, porque eles acreditam que a religião lá está convencendo as pessoas a pensarem diferente. Então, estão eliminando mesmo. Aí alguém me pergunta assim, mas Guto, puxa, já não basta tudo que os cristãos sofreram no passado? É uma história dos cristãos, sempre foi sofrida. Nunca acaba. Isso aí é um karma, o que é isso? Olha, vamos pensar bem assim, vamos pensar com a razão, com a lógica. Se a história do cristão for sempre sofrida, é porque sempre alguém fez eles sofrerem. E sempre havia um cristão para sofrer. Porque não existe sofrimento sem algoz, certo? Então tem um algoz e tem o cristão. Milhões, vem aqui, ano, morre, renasce, morre, renasce. É natural que os algozes que perseguiram os cristãos, depois que morrem, percebem o erro, reencarnam como cristão e serão perseguidos pelos que também ainda não são cristãos, como eles também foram. Então, assim, está errado a perseguição da China, da África? Sim, está errado. Mas ainda não está atingindo nenhum inocente. Quando há um olhar espiritual maior. Aqueles cristãos sendo perseguidos, mortos, como eles estão sendo, também perseguiram outros cristãos. Quando eles também tinham autoridade em outros momentos. Aí, quando se convertem, pedem para passar por aquilo que ele fez seus irmãos passarem, para sentir livre a consciência, parar de ouvir os gritos das crianças, o choro das mães, dos pais, das pessoas que quando eles entravam, eles faziam aquele terror, né? Então, está errado? Está errado. Não deveriam perseguir. Mas aqueles que ali estão ainda continuam resgatando, porque Deus se utiliza de absolutamente tudo, até do mal, para gerar o bem. Por isso que o mal é um instrumento do bem, e quando a gente fala assim, o mal não existe. É onde as pessoas mais ficam perdidas, porque muitos acreditam na maldade, e quando a gente diz assim, o mal é o instrumento do bem. É um instrumento, é uma fase de uma evolução. É um estágio antes de ser bom. Se não houvesse o mal, o que existiria? Só bondade. E como seria o início da criação simples e ignorante de um ser humano? Não dá. Então, é um estágio, a fase. Aí, quando a gente percebe que tudo tem consequências, se encadeiam. Quando nós olhamos a história hoje, você olha a história agora, você vai vendo ela, que ela não é um acontecimento isolado, ela é consequências de uma série de acontecimentos. E é só assim que a gente entende a história. E que nada está fora do previsto.
Está errado algumas coisas? Sim, está errado. Mas era previsível. Né? Quando eu faço um atentado e mato uma quantidade de pessoas. Bom, o que a gente prevê com a reencarnação? Se essas pessoas não perdoar, elas retornam. E se elas retornarem com ódio, eu verei fazer isso de novo. Porém, elas estarão no comando e os algozes de hoje serão as vítimas de amanhã. Só que lá no futuro, ninguém mais se lembra, não sabe disso. Então eu, olhando a fotografia do tempo, do registro da história, eu vou viver diversos fatos extremamente semelhantes, parecidos, vão ser ocorrendo. Certo? Continuando a leitura. É indispensável trabalhar para os homens. Então ele está indo contra você trabalhar para os homens. É indispensável. Você tem que arranjar um emprego. Como um cristão trabalha? Como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Se você trabalha, está aí uma resposta para um cristão que pode hoje estar perguntando: o que eu faço no mundo de hoje para ter um emprego que me dê uma consciência tranquila do que eu estou fazendo? Veja se o seu trabalho serviria a Jesus. Veja se você hoje trabalha antes do interesse de um sistema, de uma organização, de uma empresa, ou seu próprio interesse, se você hoje utiliza da sua profissão para servir ao Cristo. Olha que interessante. E aí você vai pensar. Vamos colocar aí alguns exemplos para a gente pensar. Um exemplo que a gente pode... Um médico. O médico está numa escala... Um médico, se ele cuidasse de cada ser humano como se estivesse em cada ser humano um Jesus, um Cristo, ele está ótimo. Porque ele tem que fazer por aquele ser humano primeiro, depois por ele, pelos interesses próprios dele, depois pela empresa que está em cima dele, depois pelo sistema que está nele, e depois por quem quer que seja. Ele serve ao Cristo. É isso que ele está falando aqui. Um cristão serve a Jesus. Então o médico, ele cura um monte de Jesus. E faria pelo irmão dele, pelo paciente, o que ele faria pelo Cristo. Bom, todas as profissões eu posso fazer isso. Em todas. Se eu pensar assim, um eletricista, vamos lá, põe um eletricista que não está mexendo direto com o ser humano. Como ele poderia fazer isso? Ele está sendo eletricista da residência do Cristo. Então ele não optaria por um fio que não vai aguentar muita carga e poderia pegar fogo. Não optaria por um sistema dúbio que poderia dar problema para o morador da casa. O engenheiro não escolheria uma estrutura que pode cair, que não está bem experimentada, porque se caísse ia matar o Cristo. Ele tem que pensar assim: eu estou a serviço do Senhor. Eu estou servindo com a minha profissão a Deus, ao Cristo. Eu não posso ter vergonha do que eu faço. Por isso, cada um de nós não devemos fazer coisas... O cristão, quando ele faz coisas erradas com a profissão dele, ele começa a ter vergonha. Servir a outro Deus. Aí que entra o processo. Servir a outro Deus. Então, cautela com sua... Mas aí é que está, pelo amor de Deus... Se eu for servir ao Cristo, se eu for agir como cristão na minha profissão, eu não ganho dinheiro. O mundo não é mais assim. Eu tenho 500 colegas meus, amigos meus, que têm o mesmo negócio que eu, faturam horrores. Mas eles não estão preocupados com a ética, com a moral, com nada disso. Eles dizem assim, ó, comércio é comércio, negócio, profissão e religião é religião. Como se... não fosse a mesma pessoa, entendeu? Não fosse a mesma pessoa. E é tudo um só, cristão, só você. Natural, eu vou te responder, não vou te iludir, não vamos nos iludir, né? É natural que no mundo onde a maioria não age com esta visão que nós estamos tendo agora,
que é a visão de um cristão, ou seja, de maneira correta, ética, moral, né? No meio da maioria imoral, antiético, ele vai perder sim na concorrência, sem dúvida. Eu não estou falando para você que Jesus vai te compensar financeiramente por você servir. Não, eu não vou te enganar não, porque a religião não pode te enganar, tá certo? Não, você vai ter mais dificuldade em relação quando seus concorrentes não têm essas mesmas premissas que você tem. Inclusive eles usam técnicas que você não tem coragem de aplicá-las, porque não são técnicas cristãs. Bom, você vai perder? Vai perder. Você vai ganhar menos? Vai ganhar menos. Não estou aqui para mentir. Mas você vai ter uma consciência tranquila. Vai dormir em paz. Vai morrer em paz. Pense nisso. Então, é indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade. Já está claro o que eu estou te falando aqui. Você será reconhecido, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Ou seja, agora, neste momento, não. Mas eu não vou ganhar dinheiro como fulano não ganhar dinheiro. Não vai. Mas em outra oportunidade. Quando ele fala outra oportunidade, é outra reencarnação. Quando a Terra evoluir, aí os trabalhadores sinceros, honestos, morais, esses herdarão a Terra. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, pois esses herdarão a terra. Claro, tranquilo, límpido o ensinamento. Só não ouve quem não quer. Então, mas agora, no momento em que está tudo misturado, vamos perder muito. Não vão ser os primeiros em nada. É natural. Todo bem, todo ato cristão vai ser visto, vai ser valorizado a partir do momento que a Terra, o planeta, os moradores do planeta, né, forem se elevando. Aí os moradores darão valor aos atos cristãos, aos cristãos e ao Cristo. É razoável nós pensarmos assim. Como é, se eu pegar uma joia, um diamante e dar para um porco, ele pisa em cima. Pisa. Não tem sentido o diamante para o porco. Mas o diamante vai ter sentido para eu vou colocar aqui um joalheiro especialista na pedra, em negócios com ela. Eu vou colocar como ele o topo. E o porco lá embaixo. Tá certo? E aí aqui nós temos várias escalas. A pedra, o diamante, é uma só. É o mesmo. Pergunta para o porco qual é o valor dela. E pergunta para o relojoeiro o valor dela. Certo? Então, quem evoluiu aí nessa categoria para poder dar valor ao diamante? Os que estão apreciando a pedra. O diamante não evoluiu nada. A cadeia de carbono que forma o diamante é o mesmo. Nada mudou. Materialmente nada mudou. O que mudou é quem avalia o diamante. Então é assim. A bondade, o cristianismo, o cristão, o Cristo sempre serão os mesmos. Sempre serão, digamos assim, os mesmos. O cristão não, né? Mas o cristianismo, o Cristo, a verdade é a mesma sempre. Só que ela só será vista, só será dado valor a ela, só chamará atenção a partir do momento que a humanidade evoluir. Caso contrário, se você tentar ser cristão, você pode ser pisoteado, ressachado, deboche, críticas.
Prepare-se para isso. Estamos ainda em um planeta que precisa evoluir muito. Mas aqui está claro, persista e que a Terra irá evoluir. E aí então você com certeza será bem visto. Então por isso o mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade. Ele foi claro, ele não nos iludiu dizendo, não, faça tudo, serve o Cristo, todo mundo vai aplaudir. Não falou isso. Agora ninguém vai te aplaudir não, e provavelmente você vai ter muito prejuízo, muito, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Continuando a leitura. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis. É que está falando, poxa, nesse momento, né, quando você vê os apelos, pareceres, aquela coisa, é uma assembleia de crianças. É mais ou menos isso. Que não toleram, ainda são crianças revoltadas, aquelas crianças teimosas, porque não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Eu digo assim porque às vezes a gente pensa, você imagina um espírito evoluído ir, por exemplo, vamos colocar aqui assim, aparecer, digamos assim, no estádio de futebol. Imagina, estádio de futebol lotado de gente. Todos são crianças. O que é o futebol? Crianças, né? Nós estamos do nosso lado de criança. Nenhum adulto está ali por ser adulto. Só crianças. Mas são adultos. Com a criança ainda não cresceu, não se desenvolveu. E agrada esse lado infantil. É uma brincadeira de adulto. É uma brincadeira. Então vamos pular no futebol. Vem um espírito evoluído. Pensa nisso. Como seria? Quando ele começasse a falar, aqui bem claro, metade levantaria e ia embora, porque acabou a brincadeira. Metade daquele público no Maracanã ia embora, na hora, antes que o benfeitor, o espírito evoluído ou o anjo falasse qualquer coisa. Acabou a brincadeira, não tem mais esporte, não tem mais jogo de futebol. Ninguém vai ficar olhando aquela bola correr no pé de um monte de homem, chutando ela. Acabou. Agora nós vamos conversar. Vamos ser adulto? Metade levanta, metade. Vai ficar metade. Aí ele vai falar, dá o título do assunto que ele vai conversar. A metade da metade também vai embora. Será, Guto? Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados. Quanto mais profundo você entra na mensagem, mais você deixa as crianças boiando. Faça o teste. Pegue uma criança e coloque ela à frente da televisão, ou com o pai e com a mãe, vão assistir algo que ela não entenda. Está acima da capacidade dela pensar. Ela está presente, ela vê. Ela vai dormir. Não consegue. O cérebro não para. É natural isso. É uma forma que nós temos de nos autoajudar. E aí ele está dizendo assim, eles não toleram os educadores mais altamente inspirados. Nas linhas. Em que linhas que eles estão inspirados? Ordem e elevação. Disciplina. Trabalho e aproveitamento.
é fantástico. Um espírito evoluído, ele não brinca, ele não vem para brincar. Ele não vem fazer de conta que está ali. Ele vem conversar com adultos. Então, a forma dele trabalhar é diferente da que nós acostumamos. Bem diferente. E normalmente ele fala coisas que nos dói. Dói pelo nosso ego. Não que eles queiram nos machucar. Dói porque ele quer que a gente cresça, quer que a gente se desenvolva. Então é natural que não dói. Nos deixa desconfortável, é diferente. Tá? Deixa desconfortável. Porque eles não falam de maneira dura. Eles falam de maneira séria. Somente isso. Esta é a característica do espírito evoluído. A seriedade. E aí ele diz assim, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Então ele está dizendo ao trabalhador, olha, se você for sincero ao Cristo, fiel ao Cristo, continua o trabalho. Portanto, saiba operar, trabalhe, faça sem preocupação alguma. Com os prejuízos, com o que vão pensar, com o que vão te acusar, com o que vão falar sobre você. Não, das criaturas. O importante do seu trabalho, se você trabalha para o Cristo, é o que o Cristo pensa de você. Eu sempre digo às pessoas assim, escolha seu patrão. Escolha quem é o teu patrão. Se o teu patrão é Deus, acerta com ele, sempre. E não busque obrigado de absolutamente ninguém na terra, porque você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para Deus. Depois que você partir daqui, você acerta com ele. Agora, se o teu patrão são pessoas, aí é natural que você vai bater na porta e pedir o seu salário, porque ninguém trabalha de graça. Então, se eu quero agradar o Antônio, eu agradei, e aí fulano, o que você tem para mim? No mínimo um outro elogio, no mínimo, sei lá, qualquer coisa. Eu digo que o trabalhador do Cristo, o servidor do Cristo, é aquele que serve ao Cristo, e não pessoas. Portanto, ele não se preocupa com a opinião das pessoas, mas com a opinião do Cristo. Se ele fez o papel dele, está fazendo o papel dele. Pensem sobre isso. Os pais têm que ter isso na mente quando eles educam seus filhos. Eles estão educando teus filhos para o Cristo, para Deus, para o Cristo e para Deus, porque se ele é cristão. Por que eles estão educando? Estou falando isso para o cristão, né? Se for budista, cada um tem sua religião. Então, para o Cristo, com os ensinamentos do Cristo, por que eles estão ensinando para o Cristo? Para que aquela criança seja um trabalhador, um servo do Cristo. Entenderam? Então eu estou trabalhando toda a minha educação para isso. Quem tem que gostar e deixar de gostar é o Cristo da minha educação. O filho não tem que gostar de nada, não tem opinião que ele tem que dar. A opinião dele não te importa, de maneira alguma. O que importa é a sua consciência em relação ao Cristo. Fez seu trabalho? Fiz meu trabalho. Deu certo? Parabéns. Mesmo assim não deu certo? Parabéns para você também. E o teu filho perdeu a oportunidade.